Olá, eu sou o Automax, esse é meu canal Oi Automax e hoje é mais um vídeo resenha e hoje eu vou falar sobre o livro Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Bom, Garota Exemplar nos conta a história de Amy e Nick, que é um daqueles casais perfeitos, com a vida perfeita. Eles vivem em Nova York, ele é jornalista, ela tem uma herança muito grande porque os pais dela escreveram uma série de livros sobre ela quando ela era criança. E eles vivem perfeitamente em um apartamento em Nova York, os dois esbanjam bastante dinheiro, eles se conheceram de uma forma bonita e romântica, como em um livro de romance. E eles vivem uma vida perfeita até que o Nick e a Amy eles perdem o emprego, os dois ficam desempregados. E a mãe do Nick também fica doente nessa mesma época, e o pai dele já tem Alzheimer e tal. E eles decidem ir para a cidade dos pais dele, que fica no interior do Missouri, é uma cidade de interior nos Estados Unidos. E eles vão pra lá viver uma vida de interior mesmo, de uma família de interior. E a Amy, que era uma garota super mimada, morando em Nova York, com muito dinheiro, ela se vê mudando de vida subitamente. Bom, a partir desse momento, com essa mudança inesperada na vida de Amy, eles começam a desenvolver uns problemas. O casal Amy e Nick, eles começam a desenvolver vários problemas na relação entre eles. Que era uma relação perfeita, eles viviam super bem, até que eles tiveram que mudar de vida subitamente, e isso causou vários problemas entre eles. Eles começaram a brigar muito, muito mesmo, e começaram a meio que se separar. Até um dia que a Amy, de repente, desaparece. O Nick recebe uma ligação de que tinha uma coisa estranha na casa dele, ele vai lá e a casa está toda revirada e a Amy desapareceu. A partir daí a gente começa a acompanhar a investigação policial para descobrir para onde a Amy foi, se ela foi raptada, se ela sumiu, se ela fugiu ou se ela foi morta mesmo. Então começa uma comoção naquela cidade pequena para descobrir aonde a Amy estava, e o Nick acaba se tornando o principal suspeito, porque ele começa a mentir sobre várias coisas, ele tem alguns segredos e a polícia começa a encontrar várias inconsistências no depoimento dele, no álibi dele. Então o Nick passa a ser o principal suspeito da cidade. O livro ele é dividido em duas perspectivas. A gente tem a Amy contando a história, a visão dela dos fatos desde que ela conheceu o Nick, ou seja, no passado, mas são notas encontradas no diário dela que a polícia encontrou, e o Nick a gente vê a perspectiva dele no momento atual, a partir do momento que a Amy some. Então a gente tem o Nick contando o que está acontecendo atualmente, a partir do desaparecimento da Amy, e a gente tem a Amy contando um pouco do passado até chegar nesse momento. As narrativas elas são intercaladas, então você tem um desenvolvimento muito bom na história. Você vê o que está acontecendo no momento e a Amy ao mesmo tempo explica um pouco do porquê que isso está acontecendo com relação ao Nick. E isso é muito bom porque a autora ela te dá vários fatos sobre a história e você começa a se relacionar com os personagens de forma mais profunda. Quando a gente chega no meio do livro, a gente tem uma reviravolta impressionante. Então assim, eu não vou falar muito sobre as partes do livro, o livro é dividido em 3 partes. Mas se eu contar o nome das partes, vocês já vão saber mais ou menos da história, então eu não vou dar esse spoiler. Mas o livro ele tem várias reviravoltas, tá? Cada capítulo alguma coisa muda, sua visão sobre os personagens vai mudar a cada capítulo. Então o que eu posso dizer é que o livro ele é bem surpreendente mesmo, ele muda bastante. Os personagens são muito bem construídos, a história é muito bem construída, tá? Eu não achei inconsistências na história desse livro. A autora pensou direitinho em cada detalhe da história. Então assim, eu gostei muito desse livro, tá? Esse é um daqueles livros que você ou você ama ou você odeia. Porque assim, você tem que gostar desse estilo de livro. Um livro que tem um suspense, tem uma história por trás, você tem que descobrir a cada capítulo. E a autora ela tem a mania de te iludir com relação aos personagens, porque você acha que o personagem é alguma coisa, até que ele vai lá e faz uma coisa que ele não deveria fazer, e você muda completamente a sua visão sobre ele. Então assim, você vai ser muito iludido nesse livro, com certeza, tá? Com relação aos personagens. Mas isso é perfeito, assim, a história fica uma delícia por causa disso. Você nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Então é muito bom o livro mesmo. A história se desenvolve muito bem, tá? Eu ouvi falar que no final era uma coisa muito surpreendente, que você não esperava que fosse acontecer. Eu não achei tão surpreendente assim, eu não fiquei tão surpreso com relação ao final. Quando foi chegando no meio do livro eu já imaginava que isso podia acontecer. Mas realmente é um final diferente, não é uma coisa que você vê sempre nos livros desse estilo, de suspense policial, de desaparecimento, essas coisas. É um final diferente mesmo. Mas não é tão surpreendente assim como tem muita gente falando, tá? Então não se ilude com relação a isso. Bom, eu particularmente posso dizer pra vocês que eu senti muito ódio do livro no início. Me deu vontade de abandonar mesmo o livro. Porque o personagem do Nick é muito chato, cara. Ele faz muita coisa errada nesse livro e você já acha que sabe de tudo. Logo quando você começa a ler, você fala, eu já sei o que vai acontecer, fulano é o culpado e você já sabe de tudo. Mas não é assim, a partir do meio do livro que as coisas começam a esquentar mesmo. Então se você sente vontade de desistir do livro no início, não desiste, porque no meio você vai se surpreender. Então assim, eu gostei bastante do livro, tá? Eu posso falar por mim, eu achei extraordinário, gostei muito da história.
Então eu vou dar nota 4 pra ele. Eu tirei um ponto porque, como eu falei, o final não me surpreendeu tanto quanto eu esperava. Eu criei umas expectativas com relação a esse livro que não foram cumpridas. Mas a outra razão por eu ter tirado o ponto, a principal razão por eu ter tirado esse ponto do livro, é porque o teor sexual dele é muito exagerado. Certos pontos não precisava disso. Ela fala muito palavrão ao longo do livro. Então assim, esse livro não é pra crianças, tá? Adolescentes, só alguns que têm uma cabeça boa, porque esse livro fala muita besteira. Esse foi o principal motivo de eu ter tirado o ponto dele. Mas em si o livro é muito bom, a história é muito boa. Eu recomendo pros adultos aí, pros jovens adultos. Se você gosta desse estilo de livro, de suspense policial, leia. E é isso. Bom, o livro Garota Exemplar foi publicado pela editora Intrínseca, como vocês podem ver aqui. Não tenho o que reclamar da edição física, tá? A fonte é muito boa de ler, muito tranquila, é confortável, tá num bom tamanho, assim, não achei nenhum erro exorbitante. Os diálogos são legais, bem colocados aqui, dá pra você entender bastante. O livro é dividido em 3 partes, como eu falei, mas eu não vou mostrar pra vocês, pra poder não dar spoiler. Mas o livro é muito bem feito, assim, a Intrínseca ela tem um padrão de qualidade legal, então assim, não tenho o que reclamar mesmo da edição física, tá? A capa é meio feinha, pelo menos na minha opinião. Não tem muito a ver com o livro, assim, você não dá pra dizer o que é o livro, assim, olhando pela capa. Mas tá no padrão original da capa mesmo, tá? A capa original é bem parecida com essa. Esse cabelo aqui tem até ligação com a história, mas eu acho nada a ver. Tipo, não parece um cabelo isso aqui. Eu não achava que era um cabelo. Eu achava que era, sei lá, como se fossem uns arranhões assim, sabe? Mas, enfim. A capa em si não é muito bonita, mas o livro físico, a fonte, em relação ao tamanho da fonte, etc., é muito bom. Então é isso. É isso que eu tenho pra falar da edição física. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha. A gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Talvez tenha outro vídeo aí do Josué falando sobre filmes, então fica ligado aí no canal. E a gente se vê na próxima resenha ou no próximo vídeo sobre livros. E é isso. Valeu, abraço. Não se esqueça de curtir minha página no Facebook, facebook.com/weltomax. E de se inscrever no canal, clicando ali embaixo do lado da minha foto, tem inscrever-se. E aí você recebe meus vídeos na página inicial do YouTube, como eu sempre falo. E não se esqueça de visitar meu blog, que lá tem muita novidade, vai ter muita coisa legal a partir de agora. E tá rolando algumas mudanças no visual, mas em breve vai estar tudo pronto pra vocês verem as coisas que eu vou postar. Então vai lá em www.weltomax.com e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!